Já parou para pensar o quão perto você está de ultrapassar os limites da sua moralidade e quebrar os seus próprios princípios? Você conhece a linha que separa um cidadão bem-intencionado de um perturbado monstro à espreita na sociedade? Imagine-se sentado à sua mesa, vivendo a rotina do dia a dia, e de repente ser confrontado por uma situação em que as regras de decência já não se aplicam. Você ainda seria a pessoa justa que acredita ser ou cairia naquele abismo lutando e gritando em meio ao caos? Me deparei com um livro que abalou minha mente até o subconsciente. O Efeito Lúcifer, de Philip Zimbardo. Ele não apenas levanta a pergunta sobre por que pessoas boas se tornam más, mas também oferece uma resposta que chega como um soco no estômago. Pode ser você. Sim, você. Mas antes que você se afaste com horror, permita-me guiá-lo por este labirinto sombrio da psicologia humana, porque a verdade assustadora é que estamos todos mais próximos do mal do que gostaríamos de acreditar. Vamos começar com sua autoimagem. Você provavelmente gosta de pensar que é uma boa pessoa. Talvez devolva uma carteira que encontra na rua ou se ofereça como voluntário em um abrigo de animais. Mas sejamos brutalmente honestos por um instante. Já pegou algo que não era seu porque sabia que não seria descoberto? Pode ter sido uma caneta do escritório ou a senha do Wi-Fi do vizinho. Pequenas transgressões, não é? E, no entanto, elas revelam algo crucial. Zimbardo explica que o mal não é uma força distante e abstrata. Ele é uma ladeira escorregadia e muitas vezes começamos a descê-la sem perceber. Um caso emblemático é o de Ivan Frederick. Talvez você não conheça o nome, mas precisa ouvir a história. Frederick era um típico garoto americano que amava beisebol e torta de maçã. No entanto, quando foi designado para trabalhar na prisão de Abu Ghraib, no Iraque, tornou-se parte de um dos maiores escândalos de tortura da história recente. O ponto crucial aqui é que Frederick não era um monstro antes de sua missão. Ele era apenas um homem comum, com um histórico mental estável e uma vida pacata. Mas o ambiente opressivo e desumanizador de Abu Ghraib o transformou em alguém capaz de cometer atos violentos. Se você acha que é diferente dele, talvez precise reconsiderar. A linha entre o bem e o mal é muito mais porosa do que gostaríamos de acreditar. A ideia de que seu caráter é imutável e fixo é uma ilusão reconfortante, mas irreal. Zimbardo argumenta que quem somos depende muito das circunstâncias em que estamos inseridos. Quem você é em uma situação pode ser bem diferente de quem você é em outra. Você não se comporta da mesma forma com seus amigos e na frente de uma criança, certo? Agora imagine-se no experimento de Milgram, um estudo que revelou aspectos perturbadores do comportamento humano. Nesse experimento, os participantes, no papel de professores, eram orientados a aplicar choques elétricos cada vez mais fortes a um aluno a cada resposta errada. Mesmo quando os choques chegavam a níveis fatais, 65% dos participantes seguiram as instruções até o fim, aplicando a voltagem máxima de 450 volts. Eles não eram pessoas sádicas, eram indivíduos comuns, seguindo ordens de uma figura de autoridade. A lição é clara: a moralidade pode desmoronar rapidamente. Podemos acreditar que agiríamos de forma diferente nessas circunstâncias, mas a verdade é que não sabemos. Então, por que algumas pessoas sucumbem ao mal enquanto outras permanecem firmes? Zimbardo sugere que a obediência à autoridade desempenha um papel crucial. A autoridade pode levar até os mais justos a cometer atos indescritíveis, seja em um experimento psicológico ou em eventos históricos como o massacre de Jonestown. Jim Jones, um líder carismático, levou mais de 900 seguidores a tirarem a própria vida. Eles não eram pessoas más, mas obedientes, e essa obediência se mostrou fatal. Mas a obediência não é o único fator que nos empurra para o abismo. Outro componente poderoso é a perda de responsabilidade pessoal. No experimento de Milgram, muitos participantes continuaram a aplicar choques porque acreditavam que a responsabilidade não era deles, mas do cientista de jaleco branco. Isso é o que Zimbardo chama de desindividualização. Quando sentimos que nossas ações não podem ser rastreadas até nós, é mais fácil justificar comportamentos imorais.
Isso explica por que pessoas em multidões se comportam de forma violenta, soldados cometem atrocidades sob ordens e agressores cibernéticos se escondem atrás de pseudônimos. Zimbardo realizou um experimento curioso para ilustrar isso. Ele deixou um carro abandonado no Bronx, em Nova York, uma área conhecida por sua alta taxa de criminalidade. Em poucas horas, o carro foi completamente destruído. No entanto, quando ele fez o mesmo em Palo Alto, uma comunidade mais unida, o carro permaneceu intacto por dias. O anonimato facilita o comportamento destrutivo, enquanto a responsabilidade compartilhada inibe esses impulsos. Quantas vezes você já disse ou fez algo online que nunca faria pessoalmente? É fácil esconder-se atrás de uma tela, mas a pessoa que você se torna quando ninguém está olhando é quem você realmente é. E por fim, temos a desumanização, um dos mecanismos mais eficazes para justificar a crueldade. A história está repleta de exemplos em que grupos foram descritos como menos que humanos, justificando atrocidades. Zimbardo cita um estudo conduzido por Albert Bandura, onde estudantes foram orientados a punir um grupo de colegas. Quando esses colegas foram descritos como animais, a punição aplicada foi muito mais severa. Quando desumanizamos o outro, fica mais fácil ignorar sua dor e tratá-lo como algo descartável. Apesar de tudo isso, há uma centelha de esperança. Assim como as circunstâncias podem nos levar ao mal, elas também podem nos guiar ao heroísmo. A diferença é que o herói questiona, desafia e age com responsabilidade, mesmo quando é mais fácil seguir a multidão. Ele reconhece a humanidade do outro, mesmo nas situações mais adversas. Zimbardo nos lembra que a linha entre herói e vilão é tênue. Cabe a cada um de nós decidir de que lado dessa linha queremos estar. Então, o que você faria se as regras desaparecessem e a autoridade assumisse o controle? Resistiria ou cederia? A resposta não é tão simples quanto gostaríamos que fosse. Mas é nessa reflexão desconfortável que começa o verdadeiro entendimento de quem realmente somos. Então, meus amigos, a reflexão que fica é simples, mas poderosa. O mal e o bem não são polos distantes e inalcançáveis. Eles coexistem dentro de nós, esperando apenas a situação certa para emergir. Não estamos imunes a erros nem acima das pressões da autoridade, do anonimato ou da conformidade, mas saber disso nos dá uma escolha. Podemos cultivar a consciência, a empatia e a coragem de questionar, mesmo quando todos ao nosso redor obedecem sem pensar. A linha entre o herói e o vilão é tênue, mas cada pequena decisão, cada ato de resistência à conformidade pode fazer toda a diferença. Se essa jornada pela mente humana mexeu com você, deixe nos comentários o que achou e se já passou por uma situação que testou seus princípios. E não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos. Obrigado por me acompanhar até aqui e até a próxima.